Então, vamos lá de novo, para ficar gravado agora, né? Eu tinha começado sem gravar. Muito bom dia. Eu comecei aqui, estava explicando o que é esse espaço chamado Estúdio Beta Perpétuo, o que é esse tempo que a gente está. Né? Isso aqui é um espaço, né? Estamos aqui ocupando a rede, né? Estamos em tela plana, e é também um tempo, né? Bem nessa perspectiva gadameriana, heideggeriana, né? De que, na verdade, nós também somos esse tempo. Né? Isso tem tudo a ver com a terminologia escolhida, né? O nome que a gente batizou esse espaço aqui, que é o Beta Perpétuo. O Beta é um programa que é experimental, né? Ou seja, a gente vai testar um programa, né, numa versão beta. Como a gente entende, a partir da nossa matriz aqui, heideggeriana, gadameriana, da hermenêutica de matriz heideggeriana, gadameriana, muito mais gadameriana do que heideggeriana, tá? A gente lê o mundo a partir de uma perspectiva fenomenológica, a gente traz da filosofia a viragem linguística, a linguistic turn, tá? Inclusive para poder hoje ler a virada tecnológica na jurisdição, no processo, no mundo da vida, né? A expressão beta perpétuo, que pode parecer paradoxal, ou seja, algo que está em experimento permanentemente, tá? Isso guarda raízes lá em Heráclito, né? Aquela máxima que eu estava falando antes, que é quase um lugar comum, quase um senso comum, né? De que não há como se banhar duas vezes na água do mesmo rio. Seja porque quando a gente entra no rio, no mesmo rio pela segunda, terceira, quarta vez, o rio já não é mais o mesmo, as águas já não são as mesmas, tampouco nós. Né? Então, é bem essa perspectiva de tempo também. Tá? De que somos o tempo, né? E não temos o tempo. Então, isso tudo está dentro da ideia do que é esse projeto aqui. Esse é um projeto institucional, né? Um projeto de ensino, né? Chamado Beta Perpétuo. Né? E aí a gente vem aprimorando essa ideia, né? De um estúdio, então, um estúdio Beta Perpétuo. Tá? Ele começou, já é a terceira rodada que a gente faz aqui dele, né? Já é a terceira obra que a gente estuda, que a gente discute aqui. Né? A primeira, a gente começou lá com o... Aí me ajudem agora, a gente trabalhou com a aula do Barthes, do Roland Barthes, e a gente trabalhou também com o Tecnodiversidade, né, do Yuko Rui, que as duas obras também têm essa ideia. Né? E agora a gente vai trabalhar com a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn. Essa é uma obra já antiga, né? Ela já tem mais de 60 anos, mas ela é um alicerce importante para a gente formar pesquisadores em direito. Então, o que a gente estuda dentro do Beta? Quais são as obras que a gente escolhe aqui? Obras que vão nos ajudar enquanto pesquisadores. Ah, verdade, e o direito curvo também do Calvo, bem lembrado, Leonardo, tinha até, olha só, me esqueci, né? Então, essa, na verdade, é a quarta versão, né? Quarta edição. Né? Então, todo a nossa ideia é discutir obras que possam reverberar na nossa formação enquanto pesquisadores, né? E eu imagino, enquanto juristas, estudiosos do direito, ainda que esse não seja um espaço exclusivo para estudantes de direito, certo? Então, se vocês tiverem outros colegas, outros amigos, conhecidos, né, que estejam enfronhados, né, nessas problemáticas ligadas à pesquisa, né, de fenômenos no mundo, da vida, da nossa existência, né, e que queiram se agregar a nós, são muito bem-vindos, porque esse espaço de diversidade, né, de encontro, é muito importante, né, porque faz parte da ideia do Beta Perpétuo também, que a palavra, a linguagem, é um lugar de encontro. Embora, para a gente conectar aqui com o Barthes, né, a aula, a linguagem também, ela nos oprime, né? A linguagem, ela também é fascista, né? Ela nos corrompe. Então, isso aqui é um esforço sempre contínuo, né, de usar a linguagem, a palavra, pensamento, né, contra ela mesma. Tá? Então, quanto a esses espaços de opressão de fala, né, de imposição de fala.
tá? Então, essa é um pouco a ideia do que é isso aqui, tá? Do que a gente está fazendo aqui. E aí, como é que a gente está inovando nessa edição? A gente abriu, né? A gente chamou. Ele é sempre aberto, tá? Ele não é exclusivo para nós aqui dentro do Frônesis. O Frônesis é um grupo de pesquisa. E dentro do Frônesis a gente desenvolve vários projetos, várias iniciativas. Tá? Então, nesta edição, como é que a gente organizou? Né? Todos podem ler a obra, né? A gente recomenda que todos leiam, mas nesta edição, quem vai expor a obra são os pesquisadores, os já integrantes do Frônesis, que já prepararam ela, já dividiram a obra, né? Então, em cada encontro, a gente vai trabalhar com uma parte. Hoje, né, são a Bruna, é isso, né? E o Matheus. Tá? Então, eu vou pedir que a Bruna e o Matheus, a gente não combinou, eu vou ser Então, surpreendida aqui também. Oi? primeiro é Joel, depois eu e Matheus. São quatro Isso. pessoas. Ai, desculpa, não tinha entendido que o Joel estava junto aqui, tá? Então, eu vou pedir daí, sempre que quem for falar, se apresente, né? Eu acho que é interessante dizer o seu estado, né? O seu estado de beta, né? Então, eu sou uma versão beta de graduação, eu sou uma versão beta de mestrado, eu sou uma versão beta de doutorado, ou eu sou simplesmente uma versão beta de mim mesmo, que na verdade somos sempre betas de nós mesmos, né? É uma versão da gente mesmo, essa ideia de que somos tempo, né? Então a gente é sempre uma versão nossa de tempo, né? De historicidade. Agora eu me lembrei uma outra obra que a gente pode trabalhar adiante, né? Que é O que é isso, o direito, do Castanheira Neves, que trata disso também. Bom, então vamos lá, para a gente não consumir mais o tempo que tem aqui. O Joel, a Bruna e o Matheus, né, vão apresentar um pouco da obra. Eu espero que isso não só instigue quem não leu a ler, né, e provoque quem leu para interagir, para a gente fazer esses encontros de fala aqui. Né? Por mais que a gente não. E é uma pena, né? É uma pena, mas a gente proporciona que outros participem também, né? Se a gente estivesse aqui todos presencialmente, a gente tinha outro tipo de encontro, né? Um encontro quente, né? Um encontro de corpos, né? Mas vamos tentar aqui pensar que as nossas falas, as nossas palavras também nos tocam de algum jeito. Isso vai fazer com que a gente também transforme isso aqui num esforço, uma habilidade que a gente está tendo que desenvolver, e alguns já desenvolveram, né? Um esforço de uma experiência de imersão. Tá? Então, já vai o meu convite que, se vocês não conseguiram agora, né, nos próximos encontros, tentem criar um set, né? Então, preferencialmente, tentem usar um computador, né, um espaço silencioso, que vocês consigam reservar esse espaço na agenda de vocês de algum modo, né, para que isso realmente seja uma experiência imersiva, que a gente consiga blindar essa hora e meia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Para que a gente realmente esteja em sincronicidade. Né? Eu tendo a achar que o problema não é exatamente presença física e presença remota. Né? A gente poderíamos estar todos juntos numa sala, né? E não está prestando atenção, não está conectado, está preocupado com outras coisas, né? Dispersos também em outras telas, porque a gente também carrega telas o tempo inteiro, em qualquer lugar que a gente vá, né? Então, vamos tentar blindar. Não é a melhor experiência, talvez, né? A gente ficar se encontrando por telas, mas, né? Não sei se tem algum melhor, talvez a gente possa fazer o melhor a partir daquilo que a gente tem, tá? E fazendo assim, a gente oportuniza que, por exemplo, a Bruna esteja aqui conosco, o Rafael esteja aqui conosco, né? Que eu estou visualizando que a gente que está lá em Minas, Bahia, né? E pode estar aqui experimentando um pouco dos frios aqui do nosso Rio Grande do Sul, tá? Então, vamos passar logo lá para o Joel, para a Bruna e para o Matheus, para eles exporem. E aí eu acho que a gente pode adotar a seguinte dinâmica, né? De escutar eles e ficar registrando as perguntas no chat, se não atrapalhar o Joel, Bruno e o Matheus. E aí, depois que eles falarem, a gente recupera o que tem lá no chat. Antes da palavra ali para a Luísa, que levantou a mão. Diga, Luísa. Congelou.
Professora, a Luísa vai apresentar também conosco hoje. Ah, tá. Desculpa, gente, eu não Isso. peguei o controle. Mas eu acho que Ela, ela trancou. isso, acho que ela congelou. Ela até comentou que a internet dela estava instável Ah, antes. Ela até tinha bom, caído. ela vai tentar se organizar. Eu vou fazer uma listinha de chamada aqui, ó, ela voltou. Uma listinha de controle de frequência, só para a gente depois ter o controle de quem participou, para a gente ter o contato e certificar essas participações, tá? Então, vamos lá. Luísa, quer falar ainda? Tá podendo falar? A internet tá caindo, eu tô oscilando muito, mas é que eu tinha dito que o Joel abriu o espaço para participar, para apresentar junto com ele, daí eu falei que eu poderia. Tá, beleza. Então tá, ótimo. Então temos um quarteto. Vou passar a palavra para vocês, vou mutar e vou ficar aqui de ouvidos ativos e fala pausada, tá? Com vocês, então. Então vamos iniciar a apresentação do livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Ele é um livro que eu achei muito interessante, assim, desde o do primeiro momento que a gente tem contato com ele. Até pela época que ele foi escrito, os exemplos que ele usa também são exemplos mais passados, mas eles ainda têm muita força mesmo nos momentos atuais, né, professora? Então, só para ressaltar dois conceitos que ele já deixa assim bem escancarado já no início do primeiro capítulo, que é ele vai destacar o que é a ciência normal. E ele vai enfatizar que é uma ciência baseada firmemente em uma ou mais realizações científicas passadas. Outra questão também que ele levanta, que eu acho que esse é o ponto-chave do livro ali, principalmente no início, até estava conversando com a Bruna antes, que é sobre os paradigmas. Que ele vai levantar o que são essas questões dos paradigmas. Basicamente, ele vai ressaltar que eles são atividades que elas vão vamos dizer assim, estruturar um ponto em comum que vai resolver para todos os praticantes daquela atividade, né? E aqui a gente pode trazer para o direito, né? O que vai ser aquela base daquela ciência. E aí ele vai levantar algumas questões, por exemplo, no passado, quando a ciência, ela, vamos dizer assim, não tinha essa base inicial, os cientistas, eles acabavam todos trabalhando, todos desenvolvendo sua própria ciência, suas próprias metodologias, e não tinham, vamos dizer assim, uma questão base para se trabalhar no assunto. E aí, a partir de pontos-chave, que aí a gente vai pensar, por exemplo, de teorias, ele vai trazer teorias físicas, questões de geografia, que foram chaves. Aí ele vai usar de exemplo, por exemplo, o Newton, que na física ele trouxe lá no princípio as leis a primeira, segunda e terceira lei de Newton, que a gente conhece. E tudo isso ela vai ser base para desenvolver outros assuntos. Não que isso seja imutável, mas que isso vai servir como um alinhamento para que toda a ciência ela se embase acima daquilo. Tanto que isso realmente pode mudar, pode ser descoberto um novo paradigma, mas aí isso aí vai ser já uma quebra de paradigma que aí já vai fazer todo um realinhamento, porque vai ser necessário toda uma readequação de todos os estudos para se alinharem
com aquele novo patamar de conhecimento. Luísa, eu não sei se quer fazer alguma inserção. Ele dá bastante exemplos de questões físicas. Como eu não sou muito boa em física, eu achei melhor fazer, por exemplo, é um aglomerado de conhecimentos. Antigamente, se estudar, eles faziam livros, né? Livros para uma comunidade em geral. E agora, com a aquisição desses paradigmas, parece que ficou muito mais restrito a um grupo de profissionais. Então, é muito difícil, na atualidade, um profissional se impor a fazer um livro. Normalmente está mais restrito à publicação de artigos, publicação em revistas. Então, ele discorre bastante sobre isso no livro, né? Que antes né, que os paradigmas, eles seriam realizações que atraem um grupo de pessoas que são adeptas, né, a esse questionamento, assim, a essa base científica, e a evolução do trabalho, né, tipo, as pessoas que se baseiam nos paradigmas, eles vão se comprometer com regras e padrões já específicos da ciência que eles vão seguir, né? Como no caso do direito, a gente já tem regras de funcionamento de como decorrem as questões, e acho que é mais assim, essa aquisição de um paradigma, ele fala que vai se tratar de um sinal de maturidade no desenvolvimento de qualquer campo científico, porque como o Joel disse, antes ficava muito assim, cada cientista desenvolvia algo e não tinha muita comunicação. A gente vê nas ciências do século XVI, principalmente na questão da biologia, tinha as teorias da panspermia, daí outro ia lá e falava que não é isso, e ficava nessa discussão e não chegava a uma conclusão, o que impossibilita o desenvolvimento de uma ciência, né, mais... Como é que eu posso falar? Eu acho que isso é só isso que eu tenho pra falar nessa parte. Isso aí. E é interessante porque o paradigma, ele em si, ele não é simplesmente algo dado ou que vai estar ali. Ele é essencial para que a gente tenha essa preparação para produzir ciência alinhada ao que já tem. Por quê? Você não vai poder produzir algo totalmente distoante e desconsiderando a ciência que já é existente sem um aporte científico que estruture isso, né? No caso, por exemplo, que ele vai levantar da questão da síntese, né? Que quando o grupo ele vai produzir uma nova síntese, ele vai que seria, né, uma quebra desse padrão, ele vai trazer a maioria dos praticantes daquela ciência a estudarem esse novo padrão, e a tendência é que esse padrão se confirmando, por exemplo, ele vai fazer um desaparecimento gradual das escolas anteriores. E aí fica um ponto importante, né? Por exemplo, no direito a gente não pode continuar praticando um direito desatualizado. Eu não, acho que talvez daria para fazer esse paralelo, que a gente tem que estar sempre em atualização com as novas legislações, enfim. E, por exemplo, não que as contribuições iniciais não sejam importantes, né? Bem como o João falou, é uma questão de desatualização. Um exemplo que eu linkei é, por exemplo, a evolução dos modelos atômicos. Muito se engrandece o nome do Dalton, que ele foi o primeiro a pensar. Pode ser que a teoria dele está completamente ultrapassada,
mas ele ganha destaque justamente por ter iniciado e a partir dele outros cientistas foram evoluindo o seu campo de pesquisa, o que é muito importante, e justamente a questão da ciência normal é isso, né? Então, são pesquisas que vão ser baseadas em realizações científicas passadas. E é isso que ele vai discorrer nesse capítulo 1 e 2, né? A importância dos paradigmas para a construção de uma ciência e para a construção de evoluções, né, das profissões nos campos científicos. Eu não sei, isso aqui acho que talvez a gente tem que também, ele faz ele levanta uma questão sobre a distância que separa os cientistas de uma área e de outra. Porque conforme a ciência ela tem evoluído, a especialização nos assuntos ela está cada vez mais profunda também. Então, isso leva com que, eventualmente, o cientista ele vai focar muito em determinada área, mas aquilo que ele está estudando, ele não necessariamente vai ser difundido amplamente. Aquilo vai ser relevante dentro daquela faixa específica daquela matéria, daquele assunto. E aí ele até levanta um exemplo que uma descoberta científica, às vezes, ela vai ser relevante também dentro daquela área específica, de forma diferente do que ela vai refletir em outras áreas, né? Outra questão também, a gente falando, né, nessa questão do aprofundamento, né, das questões. Essa semana eu vi aqui já trazendo um paralelo aqui com a nossa realidade atual, sobre a dificuldade de inovação em algumas áreas. Foi um post até de um professor que a professora recomendou enquanto estava fazendo TCC, do Diogo Cortis. Ele levantou uma problemática, por exemplo, agora da dificuldade de inovação em inteligência artificial, que hoje o custo de inovação ele é tão alto que já estão prevendo que para elaborar um determinado novo modelo pode custar até $1 bilhão. E hoje quem tem condições de bancar esses novos estudos são justamente as grandes empresas. E ele levanta até um problema muito, muito grave nesse sentido, de que nem as universidades, às vezes, elas têm condições de arcar com esses custos, né? Então, a ciência também, às vezes, ela tem um entrave na evolução, às vezes até por alguma questão externa ou financeira. Luísa? Não sei. Tranquilo? Bom, basicamente, acho que do início, assim, acho que a gente poderia elencar isso para começar nossa apresentação de hoje. Pode dar continuidade? Acho que sim. Bom dia, gente. Meu nome é Bruna Prado, eu sou uma beta da graduação. Talvez pelo fato de eu ainda ser da graduação, eu tive uma visão um pouquinho diferente, porque eu me coloquei dentro do livro praticamente, com a realidade que eu estou passando com relação a TCC. E de primeiro, uma leitura assim, bem prévia, você fica muito confuso. Você fica, nossa, que regra, que paradigma e que ciência normal que o autor está falando. O que é isso aqui? Então, de início, eu passo um olho rapidinho e depois eu sento, de fato, para estar analisando. Outra coisa, os capítulos, eles estão muito elencados um ao outro, ele está utilizando os exemplos já dados para estar reafirmando ou não, até para estar se comparando. Então, eu não poderia
simplesmente pegar o meu, que eu dividi com o Matheus, e ler ele sozinho, como eu tive que voltar do de Joel com o de Luísa, e também ler um pouquinho do de Matheus para saber, nossa, o que eu preciso deixar bem fechadinho aqui para dar sustentação no de Matheus. Com relação ao capítulo anterior, eu percebi bem rapidinho que ele quis trazer o quê? Eu não me lembro em que livro ou o que foi que eu li sobre isso, mas antigamente não se tinha pré-estabelecido o que seria um projeto. E eu vou estar trazendo para a minha realidade, com relação a problema, hipótese, justificativa, resultado esperado, objetivo geral e específico. Então, você tinha cientistas realizando pesquisas, mas essas pesquisas, elas não tinham um padrão. A partir do momento que você estabelece regras e um padrão que se vai adequar a qualquer tipo de pesquisa, de qualquer tipo de área, você tem uma pré-definição de projeto. E já trazendo para a minha parte, eu peguei isso do início e trouxe para a minha parte, que é o quê? Regras pré-estabelecidas para aplicação em paradigmas. E o que seriam esses paradigmas? Seria, de fato, o ambiente que você quer trabalhar, a área que você quer trabalhar. Um exemplo, eu estou na área de direito, mas eu quis trabalhar um pouco de direito virtual, mas voltado para a área criminal. Então, eu defini o meu paradigma, eu quero tratar sobre essa realidade. A partir da escolha dessa realidade, eu vou preencher os requisitos, as regras já pré-estabelecidas para qualquer tipo de projeto, que é a elaboração do meu projeto de pesquisa. E o que o autor, ele traz logo de início no meu capítulo? Que a maioria das pesquisas, elas não estão voltadas para resolver algo novo, ou esplêndido, ou mirabolante, apesar de que eu vejo que na graduação, quando se fala em pesquisa, a primeira vontade que temos é de falar algo que ninguém não falou, ou descobrir. Só que isso vai caindo um pouquinho, vai saindo um pouquinho da realidade quando descobrimos que temos que ter fundamentação para falar aquilo que queremos falar. Então, a gente precisa de pesquisas que já foram feitas. Precisamos de um timão, de um resguardo, de uma base. Porque quem sou eu da graduação para falar alguma coisa? Eu vou pegar aquilo que já foi estudado por outros e trabalhar em cima daquilo. Ou seja, eu não vou estar falando algo de fato que ninguém nunca falou. O autor ele traz o exemplo sobre o estudo de ondas eletromagnéticas, porque ela sempre esteve ali, até o momento em que alguém resolveu estudar sobre ela e se aprofundar sobre ela. Só que o que acontece hoje na ciência normal, pelo meu entendimento aqui do que eu pude perceber, temos várias coisas que podemos estudar. Porém, temos um caminho já pré-definido, seja pela época em que estamos vivendo, seja por situações momentâneas em que estamos vivendo, e talvez, se eu escolher aquele paradigma, por exemplo, a área criminal para se tratar, naquele momento, naquela época, naquele ano, o boom, o que está chamando a atenção e o que você meio que é forçado a falar sobre é aquilo ali. Um exemplo muito grande é que poucas pesquisas eu vejo tratando... vou falar da UniFG, né? Voltadas para... Quando você vai realizar um TCC, você sempre vê o pessoal falando de violência contra a mulher, coisas assim que parece que você tem que falar sobre, porque aquele momento é para falar sobre isso. Você poucas vezes vai se voltar a... Bora discutir novamente aquele conceito que todo mundo já vem há 100 anos discutindo? Ou um milênio, entendeu? Você, a partir daquele momento em que se vive, meio que a sociedade te coloca, ó, o problema de agora é esse, todo mundo está tratando sobre isso, então você tem que seguir essa linha de raciocínio. E aqui um trecho do próprio livro, que o projeto cujo resultado não coincide com a margem estreita de alternativas é considerada apenas uma pesquisa fracassada, porque se eu escolher aquele paradigma, aquela área que eu quero trabalhar, e eu não estou seguindo aquelas alternativas que foram me dadas, minha pesquisa não vai servir de nada. Ninguém está falando sobre isso. Seria basicamente isso, tá? Agora, com relação ao próprio cientista, que quando eu conversei com o Matheus e com o Joel,
é a angústia que o livro traz com o cientista que se sente fracassado. Quando você tem as regras pré-estabelecidas, já escolhe o paradigma que você quer tratar, e você faz uma pesquisa já esperando tal resultado, porque é isso que fazemos no projeto, né? A gente não coloca lá resultados esperados, hipótese, eu quero falar disso para reafirmar isso. Eu quero afirmar que isso aqui está certo, então eu vou voltar no que eu já tenho de dados, de pessoas que antes de mim trabalhou sobre esse ponto, vou juntar, deixar fechadinho para reafirmar o que eu quero dizer que é verdade. Mas e quando você chega ao final da sua pesquisa e aquilo que você esperava ser verdade não é a verdade, você não consegue comprovar que aquilo que você pensava é de fato aquilo, você vai se sentir o quê? Um cientista fracassado. E o que ele traz nesse capítulo? Não, você não vai ser um cientista fracassado. Você está abrindo um novo ponto a ser estudado. Só que isso não é o que faz parte da nossa angústia. Por quê? A gente estava tentando reafirmar uma coisa que a gente achava que era verdadeira e que a gente chegaria naquele resultado. Eu não sei se eu estou deixando mais confusa ou mais claro. Mas eu acho muito mais difícil trazer para vocês, falando, olha, regra, paradigma, física, química, apesar de que tem um exemplo que eu acho que o Matheus vai citar, que mesmo que ele utilizou um químico e um físico, ficou bem claro, porque é a relação de você tratar de um mesmo tema em paradigmas diferentes. Mas realmente eu me senti dentro aqui do texto por conta mesmo do meu projeto de pesquisa, né? Porque eu senti uma falta de pessoas que trabalhem sobre aquilo. Porque o que eu quero? Eu quero que já tenha pesquisas antecedentes para reafirmar aquilo que eu estou achando que é verdade. Sabe? O autor também traz que a gente não se apega a realizar uma pesquisa longa. Às vezes realizamos isso quando pegamos da graduação para entrar no mestrado e desenvolvemos até um doutorado. Mas, à torta e direita, você tem vários artigos e que você consegue oscilar de um artigo para outro sem tratar do mesmo tema e sem aprofundar naquilo que você quer de fato estudar. Então, não estamos nos comparando com cientistas anteriores, porque eles pegavam aquele problema, e estudavam por anos. Só que a gente pega aqueles resultados de anos e tentamos aplicar nas nossas pesquisas, que é mais restrita. E mais um ponto. As regras, elas podem ser mudadas. Quais são as regras? Aquilo que a gente já tem pré-estabelecido para realizar a nossa pesquisa, quando o nosso paradigma, ele traz algo de diferente. Então, o cientista, ele vai sair dessa ciência normal a partir do momento que aquele paradigma escolhido por ele consegue trazer um fato novo que você consegue encaixar naquela regra pré-estabelecida. Vou passar um pouquinho para o Matheus. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Me escutam tranquilo? Que às vezes esse fone tá caindo, tá voltando. Mas, primeiramente, prazer, meu nome é Matheus, faço parte estou no beta enquanto mestrando nesse momento, da professora Ângela, aqui no frio do Rio Grande do Sul. Infelizmente, queria estar mais como a Bruna, um pouco mais no calor. Mas, primeiramente, quando a professora Ângela passou que esse aqui seria o livro também, que nós íamos trabalhar nesses encontros, eu nunca tinha tido contato com esse autor. Quando eu vi que ele era físico, eu pensei, vem alguma coisa diferente por aí. Linguagens diferentes, conceitos diferentes e um olhar também diferente. Porque, querendo ou não, quando a gente pega pessoas de outras áreas, principalmente dentro de alguém dentro das ciências exatas, muda a lente pela qual ele vai olhar todas essas questões, desde revoluções científicas, desde paradigmas, desde regras e pesquisa em si. Então, dentro disso, eu fiquei com o capítulo 4 para trabalhar a prioridade dos paradigmas, mas, bem como a Bruna falou, eu vou tangenciar em alguns pontos que o Joel, que a Luísa e também que a Bruna passaram, porque os capítulos eles são muito conectados. Quando ele trata lá do início, traz esse conceito, eu acho que todo mundo teve essa questão, ouvindo vocês falar, até dar uma tranquilizada. Acho que é importante também esses encontros, porque a gente vê angústias de um, vê dificuldades de um, vê também, daqui a pouco, elucidações que o outro teve, que daqui a pouco sequer passou pela nossa cabeça também. Eu acho que a gente consegue ter uma compreensão maior da obra. E quando a gente já chega e vê paradigmas, regras, ciência normal,
o que seria essa ciência normal, da onde que vem, será que o que eu faço, o que eu estou me propondo a fazer dentro das minhas pesquisas se insere como uma ciência normal? Foi uma dúvida que eu tive primeiramente antes de ler a obra mesmo, que são coisas que na hora já vem. Qual é o meu papel dentro disso aqui, de que forma eu estou pesquisando conforme o que o autor também daqui a pouco está querendo nos estimular. E quando ele trata desses paradigmas, e ele vai falar da prioridade dos paradigmas, eu fui entender o título do capítulo 4 ao final, que seria o quê? Que existem os paradigmas, existem as regras, existem as formas de fazer, as formas de constituir uma pesquisa, como a Bruna falou, ela adentra ali para escrever o TCC dela sobre o que estão pesquisando, qual que é o paradigma que nesse momento está como o chão para a gente correr aqui, para que eu consiga daqui a pouco agora ver o que tem de regra, como que eu posso desenvolver minha pesquisa. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele vai trabalhar os diferentes regras e paradigmas nos diferentes grupos, que muitas vezes que o paradigma ele é facilmente observado. A gente vai estudar sobre um determinado tema, a gente vai desenvolver um certo conceito, vai se aprofundar sobre uma matéria, a gente vai achar os paradigmas que estão solidificados, que estão sedimentados dentro disso. A gente vai com uma certa facilidade notar, ó, aqui é isso que é dito. E a partir daí a gente vai ver quais são os conjuntos de regras que a gente vai aplicar ou não para chegar nesse paradigma. Eu acho que é muito importante também o que o autor traz, acho que foi no capítulo da Bruna que ele trata disso, que é a importância da ciência normal. No início ele fala, a gente começa, pelo menos eu tive essa interpretação de, daqui a pouco a ciência normal não é muito boa, porque ela não traz novidades, mas ele trata dessa importância, da importância da ciência normal e corroborando para que tu vá fortalecendo esse paradigma. E esse paradigma aqui, em determinado momento, ele vai deixar de ser um paradigma. Eu acho que depois vão tratar até melhor disso, da questão que vai ser uma revolução científica, quando um paradigma, ele é pensado, criticado, refletido, interpretado a partir de uma ótica da filosofia, de uma interpretação que vai buscar nas artes, alguma coisa assim, e nós vamos ter uma mudança desse paradigma. A partir do momento que a gente tem a mudança desse paradigma, a gente tem um novo paradigma, que vai também agora, a partir desse novo paradigma, ser corroborado pela ciência normal, pelas novas pesquisas, e ele traz a prioridade dos paradigmas, por quê? Porque ele trabalha com o fato de que os paradigmas, eles muitas vezes não precisam de regras. O paradigma, ele pode muitas vezes surgir antes das regras. E essas regras, elas podem vir tanto para afirmar ele, quanto para daqui a pouco a gente ver que existem outras possibilidades. E dentro do que o Joel falou, o Joel menciona também que muitas vezes os diferentes grupos vão ter paradigmas diferentes, e aí ele traz a questão da linguagem, que eu acho que é o que vai explicar um pouco. Ele fala que a linguagem, como que a gente vai aplicar esse paradigma, as regras também, elas vão se diferenciar perante os grupos e os resultados vão ser diferentes perante o grupo. Eu posso estar estudando grupos de físicos e químicos, eu posso estar estudando o mesmo assunto, só que a linguagem que um vai dar para aquela matéria, para aquela temática, e a linguagem que o outro vai dar para essa temática, vai proporcionar que os resultados sejam diferentes, vai proporcionar que as visualizações sejam diversas em cada um. Então, eu acho que daí caminha junto naquilo que o Joel falou, como que daqui a pouco eu vou ter grupos diferentes, daqui a pouco o grupo A vai chegar numa conclusão que é inovadora, mas dentro de todo o universo, o grupo B talvez não vai entender aquilo como inovador ou daqui a pouco interessante para ele, porque a linguagem pela qual eles se propuseram a estudar, a desenvolver, não vai ser a mesma que o outro grupo também optou. E a partir disso, a gente vê a importância que a linguagem tem dentro disso. E o autor ele começa a analisar alguns termos, ele coloca cadeira, folha e jogo, e de que forma que eu posso analisar esses termos. E aí, eu não sei se algum dos insights que eu tive enquanto eu estava lendo, talvez a professora Ângela possa falar depois, daquela questão do significado e significante. Eu não sei se eu poderia inserir aqui ou não, de que daqui a pouco eu vou ter folha, jogo, que o autor, o que é o jogo, entendeu? Qual que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu escuto a palavra jogo? Será que eu preciso explicar o que é o jogo? Ou se dentro daquele meu universo, daquele locus que eu estou inserido, daqui a pouco o jogo já está sedimentado, o que seria o jogo, eu posso daqui a pouco já ir explicando ele de uma outra forma. Então, ele começa a abordar essas temáticas. Ele fala, dada a maneira pela qual usamos a linguagem e o tipo do mundo ao qual aplicamos, tal conjunto de características não é necessário para que a gente consiga daí determinar o que nós estamos aplicando ali. Tá? Na sequência, ele também vai trazendo outras reflexões em que ele fala também que
para a pesquisa, para o desenvolvimento da tradição da pesquisa, a gente não precisa necessariamente de um conjunto de regras a serem aplicadas, pressupostos também. Ele comenta que essas investigações científicas também podem ser feitas por meio de investigações históricas e filosóficas, que a partir daí a gente pode ter a criação de paradigmas antes mesmo da criação de regras, para mostrar que, e daí a gente vai ter o título, que é a prioridade do paradigma, seja para mostrar que o paradigma, ele também depende dessas regras, ele depende muitas vezes dessas construções que são feitas, mas ele não se encerra ali, ele pode existir independente delas. E eu acredito que nesse momento ele coloca de certa forma, cria aqui uma análise, uma interpretação do fato de que o paradigma, ele pode existir sem a ciência normal, não sem a ciência normal, mas sem o percurso a ser desenvolvido pela ciência normal por meio dessas regras, por meio desses pressupostos aí, para gerar essas descobertas. Fora isso, no que mais ele continua trabalhando, eu acho que são pontos que a gente pode tocar, porque daqui a pouco são debates que surgem a partir daí, de que essa diferença que acontece no momento que a gente tem uma observação no paradigma em diferentes grupos, isso vai gerar, não deixa de a pesquisa ser importante, ou da pesquisa geral ter uma repercussão, só porque daqui a pouco outro grupo não visualiza ela como uma inovação. O desenvolvimento, a linguagem que tu usa para dentro da tua pesquisa, a partir do momento que tu consegue desconstruir ou construir novos paradigmas, ou tão somente só persistir na ciência normal, ela dá resultados que são importantes, e ela dá resultados que corroboram para o crescimento científico dessa pesquisa. Ele trata também, quando fala desses conceitos, ele dá o exemplo do Newton, que ele fala, como é que eu posso dizer? Ele fala sobre massa, espaço, tempo, força, que o Newton trata desses conceitos. A partir do momento que o Newton trata desses conceitos, ele vai dizer que é muito mais importante a linguagem que a gente vai dar à aplicação, para mostrar que daqui a pouco a gente pode usar uma linguagem e a aplicação ser diferente em determinado grupo e a aplicação não ser a mesma em outro grupo, mostrando que, a partir do momento que essa linguagem diferencia a forma que a pesquisa vai ser transmitida, essa linguagem vai também modificar a repercussão que isso vai ter nos diferentes grupos. Ali que a Bruna mencionou, até, que eu grifei aqui, o exemplo que ele dá ao final, que o exemplo dele é com relação ali à mecânica quântica, que ele fala que nem todos aprendem as mesmas aplicações dessa lei da mesma forma, nem todas as aplicações elas vão ser aplicadas da mesma forma, justamente um físico e um químico, eles vão poder visualizar aquele mesmo efeito, eles vão poder visualizar aquela mesma prática a ser realizada, e não vão chegar nos mesmos resultados, porque os caminhos deles vão ser diversos, os métodos que eles vão ser utilizados vão ser diversos, exatamente como o Rafael colocou aqui. Então, eles vão chegar nesses resultados diferentes e que ambos, e eu acho que isso é importante também de deixar claro, não existe, eu acho, um certo e um errado. Existem resultados que vão promover a pesquisa. Daqui a pouco um resultado vai ser um resultado inovador para todos os grupos, um resultado que realmente criou um novo paradigma, que a partir daí vão surgir novas situações, e às vezes não, que vai só corroborar essas regras, que também é importante para sedimentar um posicionamento. Não sei se a Bruna quer fazer alguma intervenção aí, enquanto eu... Rapidinho, porque Pode falar, por favor. A gente vai vendo as Não, coisas se encaixando assim. Vou dar um exemplo, um relato de um estudante de graduação no seu TCC. Quando eu estava conversando com a professora Ângela, eu não imaginava que eu iria para o direito penal. Assim, eu queria tratar sobre um assunto, e ela trouxe aqui no chat com relação aos vieses e ruídos, exatamente porque o que eu estou vivendo, por exemplo, no Instagram. Eu estou vendo várias contas serem hackeadas o tempo todo. Hoje, essas contas, elas já são tratadas como um bem material, porque elas têm valor na sociedade. E eu queria saber, gente, isso aqui vai ficar acontecendo até quando? Temos algo específico para tratar esses crimes virtuais? Aí, quando eu trouxe mais ou menos o que eu queria tratar para a professora, ela me questionou, você quer ir para a área da sociologia ou você quer ir para o direito penal? Eu falei assim, direito penal? Não quero ir para o direito penal, eu quero tratar sobre os livros que eu já vim estudando, de Rui, o Big Data e tal, que nos grupos de pesquisas. Eu queria estar ali na minha zoninha de conforto, tratando de uma coisa que, na verdade, não era exatamente o paradigma. Eu entendo como aquele meio que eu estou inserida e quero tratar. Porque eu estou,
enviesada, o que eu penso, os ruídos, do que eu já vinha construindo, eu queria tratar sobre aquilo naquela perspectiva. Aí foi me questionado, pulei para o direito penal, uma coisa que eu nem imaginava que eu iria, e me deparei com a ausência de doutrinadores com relação a isso. Aí encontrei um, que foi o Spencer. Ele conseguiu... Aí eu assisti um vídeo dele falando o quê? Que ele queria tratar isso, já vinha querendo tratar isso na graduação, ele formou entre 2005 e 2010, se eu não me engano, e naquela época, apesar de se existir a tecnologia, já se existir crimes tecnológicos, claro que não da mesma forma que agora, ele foi totalmente desestimulado a tratar sobre isso. Até porque uma fala que ele utilizou, já do professor do mestrado, que ele já escrevia sobre livros de direito penal, ele já tinha uma renda voltada na venda daqueles livros, ele já estava cômodo com aquele assunto. Se você for pegar o direito penal, ele até um código, ele já é mais antigo, né? E por que ele iria tratar de uma coisa, já que para ele tá tranquilo, ele tá ganhando dinheiro dele, ele já é um doutrinador respeitado e tudo mais. Então, o aluno, o que deu para entender? Não trata disso não, trata daquilo ali que todo mundo já tá falando um pouquinho e tal, e você traz uma diferença. Aí, o que a professora me falou? Dá uma olhada do que o pessoal falou sobre, tenta achar um problema nisso aí. E eu percebi que a maioria dos artigos, eles só tratavam sobre a evolução das leis no direito penal. Basicamente, assim, eu peguei, gente, uns 20 artigos, assim, em um dia e fui tirando, e todos eles traziam uma introdução muito massa, só que no corpo deles só tinha, assim, a evolução daquelas leis e eu não chegava a lugar nenhum. E aí eu tive um problema. Ou seja, voltando aí para o que a gente está estudando. O paradigma, pelo que eu percebi, é exatamente aquele meio. Sabe aquilo que a gente está vivendo? A minha realidade aqui na Bahia é totalmente da realidade suas aí, de problemas aqui, é totalmente diferente de problemas aí, são perspectivas diferentes, e que aí você volta naquelas regras pré-estabelecidas para tratar ela. Esse paradigma. Acho que a Bruna parou de... tu cancelou o áudio, Bruna? Tá. Mas continua. E também, dentro do que a Bruna falou agora, que ela no final tocou nessa questão do paradigma, e também vendo a pergunta do Rafael ali no grupo, para finalizar minha fala também, trazer só esse último paralelo entre paradigma e regras, que no texto ele menciona exatamente isso, que muitas vezes o paradigma, quando ele se torna imperceptível, como a professora falou ali, é quando ele deixa de ser tão... tu não vê problemática. Não existe naquele momento situações em que diversos problemas estão sendo levantados. Porque a partir do momento em que problemas são levantados quanto àquele paradigma, é exatamente nesse momento em que a gente começa a ter discussões sendo feitas e uma desconstrução desse paradigma. E quando surge esse novo paradigma, é quando acontece ali a revolução científica, quando primeiramente os paradigmas são atacados e depois eles são modificados. E é justamente nessa zona de ataques a esses paradigmas é que o autor ali, o Thomas Kuhn, ele menciona que tem uma valorização das regras, muitas vezes. Quando os paradigmas estão sendo questionados, estão sendo contestados, e a gente está tentando daqui a pouco passar para construir um outro paradigma dentro disso, é que as regras, o autor menciona, começam a ganhar força. Tentar dar um exemplo, tal paradigma está sendo contestado por conta disso, não está se mostrando eficiente por conta disso, não se mostra mais tão... não quero usar a palavra correto, mas não se mostra tão correto, vamos dizer assim, mais que esse paradigma esteja nesse momento atuando, fazendo parte desse senso comum teórico ali de determinada área. A partir desse momento, começa a se criticar regras. Não está se aplicando tal regra, daqui a pouco, se tu usar tal metodologia, tu consegue chegar num resultado diferente. Ou seja, tu ganha novo esforço, tu corrobora a utilização dessas regras e pressupostos para a formação de um novo paradigma. E quando esse novo paradigma ser formado e com o tempo começar a se
aceito, essas regras elas não vão se flexibilizando, mas vão deixando de se dar tanta importância para elas, até que em determinado momento a gente consiga novamente atacar esse paradigma para surgir o outro. Eu acho que caminha muito naquela questão de que a ciência ela está sempre sendo uma autocrítica, ela está sempre se desenvolvendo também, porque a partir do momento que tu não tem esse desenvolvimento, não vai ter a formação ou a mera instigação a novos paradigmas. E eu acho que seria isso. Esse capítulo, então, ele seria para mostrar a importância do paradigma, que ele também é vinculado às regras, mas também não fica preso a estas, mas que ele também se dialoga com as regras, ainda mais quando nós temos formação, desenvolvimento de novos paradigmas. Achei muito interessante, porque, querendo ou não, ele trata, muitas vezes, na fala dele, a gente vai imaginando uma pesquisa jurídica, uma pesquisa no direito, como a gente pode colocar isso nós, aí ele vai com um exemplo lá da física e da química, aí se torna mais um pouco difícil nós visualizarmos, aí ele volta, depois voltando para a Revolução, e como ele vai fazendo esse diálogo, eu acho também que o leitor, ele acaba também indo para todas essas áreas também, e conhecendo novos nichos também da pesquisa, vendo que a pesquisa também ela é muito mais, às vezes, do que a mera pesquisa jurídica, que também tem o seu local, e que é muito diferente, quando eu acho que comentaram ali, às vezes a desvalorização, a gente estava comentando isso aí, inclusive na aula da professora Ângela, no ensino, que muitas vezes é porque a desvalorização da pesquisa, às vezes no direito, é porque a gente quer instrumentalizar ela. O que isso aí me traz de prático? De que forma eu consigo visualizar isso? Coisas que às vezes a gente sabe que é diferente em outras áreas do conhecimento, por ser inerente que seja diferente, pela natureza propriamente. Então, essa instrumentalização muitas vezes faz a gente fugir e, às vezes, essas problemáticas frente a esses paradigmas acabam não ganhando também a força que merecem para alguns. Mas, enfim, acho que, num primeiro momento, essa seria a apresentação. Posso fazer só mais uma... a partir dessa fala toda, eu gostaria de elencar, não quero ser maçante, mas só uma frase, alguns pontinhos assim do livro. Vou trazer aqui talvez as palavras do autor, que acho que ficam mais fáceis. Ele vai fazer uma citação do Bacon, e ele vai dizer que a verdade surge mais facilmente do erro do que da confusão. E eu acho que é interessante a gente pensar isso numa ideia de trabalho acadêmico, que às vezes a gente levanta uma hipótese para desenvolver um trabalho X, e essa hipótese não se confirma, e da importância de a gente ter essa honestidade acadêmica, de fazer um relatório, de desenvolver um artigo demonstrando que, não, eu pensava que ia dar tal resultado, mas essa hipótese não se confirmou, porque isso também é importante para a nossa evolução científica, demonstrar que aquele caminho não dá certo, que usando determinado método, aquele caminho também não funciona. Tão importante quanto os que funcionam, né? Aqui eu vou abrir uma aspa aqui, que eu vou ler um pedacinho num trecho que ele vai falar sobre a questão da ciência jurídica. Ele vai dizer que, na ciência, no entanto, um paradigma raramente é um objeto para ser repetido ou replicado. Em vez disso, como uma decisão judicial elaborada a partir do direito consuetudinário, o paradigma é um objeto de articulações sucessivas e de especificação sob condições mais rígidas. Então, ele vai levantar toda essa articulação aqui do texto, e aqui depois eu vou levantar outra pergunta que ele deixa, que é: se o paradigma representasse um trabalho que já foi feito de uma vez por todas, que problemas em aberto ele deixaria para o grupo resolver? E aqui a gente tem talvez uma ideia que no direito nós temos, que vem da teoria pura do direito, nós temos uma norma hipotética fundamental, mas o direito em si ele está em constante evolução, né? Vamos pensar nessa ideia de paradigma. E era isso. Joia, pessoal. Acho que o grupo que ia apresentar hoje era esse, a gente tinha mais um. Só para fazer um adendo, uma parte que a Bruna falou bastante sobre quando a gente vai pesquisar uma coisa que não está tão em voga, por exemplo, a questão da cibersegurança, é uma coisa que todo mundo, tu vê artigo assim, brota artigo
de qualquer lugar, né? Ele tem uma parte que ele fala assim, que o que diferenciou as escolas científicas não foi o insucesso do método, mas a incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo e nele praticar ciência. E é justamente isso que a Bruna, o Matheus e o Joel trataram, né? Que ele... a importância, né, de se abrir novos espaços de pesquisa na sociedade, né? E a criação de um novo... Ele fala também que a criação de um novo paradigma vai implicar uma definição nova e mais rígida no campo de estudos. Então, justamente isso de tu abrir portas, ou como na atualidade é importante tu abrir portas para uma nova área de estudo, né? Não ficar só naquilo que está em voga. Acho que é isso que eu achei bem importante, que ele salientou bastante, por mais se tratar de um texto da década de 80, mais antigo, ele também traz a questão das tecnologias que estavam surgindo, e acho que é só isso que ele falou. Posso só, antes só para complementar, porque agora a Luísa mencionou um ponto que eu achei bem interessante também, que é a data do texto. Que realmente que o texto ele é antigo, mas ele tem uma aplicação tão imediata para nós e tão atual, justamente porque eu acho que a forma da pesquisa também, e essas angústias, quando ele trata também ali do pesquisador fracassado, é porque no momento em que a gente não olha para isso, não tem esse olhar para essa problemática que nós estamos tratando aqui, a consequência é realmente essa. Daqui a pouco tu tem a tua pesquisa e tu tá achando que tu não inovou, ou que tu não conseguiu daqui a pouco comprovar ali o paradigma atual, tu tem esse sentimento. Então eu acho que o texto ele tem, de certa forma, bem como ela falou, uma temporalidade, exatamente isso, uma temporalidade justamente para essas questões que ele aborda. E por ele ser também é cíclico, porque justamente ele mostra que o desenvolvimento da pesquisa, o corroborar a ciência normal, o surgimento de novos paradigmas, ele não é estanque, ele vai sempre ter que continuar acontecendo, porque senão a gente volta na pesquisa do Joel, quando a gente tem um paradigma que já fala sobre tudo, de que forma a gente vai seguir pesquisando, se aquele paradigma já responde. Eu não vou problematizar mais, eu não vou criar novas formas, eu não vou daqui a pouco me esforçar mais para contestar as regras que formaram esse paradigma, para daqui a pouco eu criar novas regras que vão resultar num sistema mais rígido para que daí um novo paradigma surja. Enfim, eu acho que essa questão da temporalidade é bem interessante. Joia, pessoal. Então, a gente terminou agora essa primeira rodada de exposição. Acho que a gente pode fazer alguns comentários livres. Eu vi que já foram lançadas ali no chat uma conversinha paralela. Eu adoro chat, né? Meus colegas aqui, quando a gente faz reuniões de departamento, o pessoal fica na reunião e eu fico só no chat. O pessoal detesta essa conversa paralela, mas eu curto, eu gosto muito de escrever, os meus dedos pensam mais rápido do que eu consigo falar. Então, a gente fez essa exposição, o grupo está de parabéns, trabalhou muito bem a obra. A gente vai ter uma segunda rodada agora para trabalhar o restante, a gente tem uma série de encontros, né? Para a gente aquecer agora, a gente ainda tem mais uns 15, 20 minutos para fechar, né, o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de sublinhar algumas coisas que a gente discutiu aqui, que eu acho que são importantes, né? Primeiro, vamos começar do fim para o início. O Matheus agora terminou a falar dele, diz, uma coisa que é importante falar é o tempo da obra, né? Então, de quando é esse texto? Isso é importante, né? De quando é o texto? O texto é lá eu coloquei ali do lado, de 62, né? Ele já tem uma data. Ele não está solto no universo, né? Ele está ele foi escrito num contexto em que havia um paradigma ali organizando, né, eu imagino, o pensamento do autor. Né? E a gente pode ver isso do próprio título, né? A estrutura das revoluções científicas. Então, tem um método por trás dessa obra, né? Um método de pensamento, uma forma de o autor agir ali, que está muito conectada com uma perspectiva estruturalista. Tá? E ele vai defender, ele vai, na verdade, nessa obra, e bem no iniciozinho isso fica claro ali, quando ele fala lá quando o Joel apontou, né, a questão da ciência normal, né, e de uma ciência não normal, o fato de ele ser um físico
Matheus também chamou atenção disso, né? E a gente percebe, coloquei ali no chat, né, de como parece que a filosofia conseguiu permear mais a física do que propriamente o direito. Né? Porque quando a gente olha para a física, a gente pensa, nossa, é uma coisa dura, né? Exata. Bom, hoje a gente já sabe que a física, né, tem uma certa flexibilidade paradigmática. Está aí o livro, e eu recomendo a leitura, né, O Fim das Certezas, do Ilya Prigogine, né, que é um Nobel da física. O mesmo Ilya Prigogine vai escrever, junto com Edgar Morin, o livro A Sociedade em Busca de Valores, entre o ceticismo e o dogmatismo. Tá? Então, esses dois extremos, né, o ceticismo e o dogmatismo. Tá? Então, acho que essas são coisas importantes da gente sublinhar ali. Tá? Essa obra, esse autor, é a dupla responsável ali, né, ele e o trabalho dele, pela popularização, né, justamente de um termo, paradigma, tá? E de um projeto de mudança paradigmática. Tá? Então, acho que a Bruna perguntou, não, quem foi que perguntou? Eu coloquei ali, agora eu não lembro, né? Que não tinha entendido, ou foi a Letícia, ou foi a Luísa, já não lembro mais quem é que colocou no chat, né? Ou foi o Rafael. Né? Como é que vão se dar a construção desses paradigmas, né? E como que a gente visualiza eles ou não. Tá? Tem uma outra obra que pode casar aqui, que é do Boaventura de Souza Santos, Crítica da Razão Indolente. Esse é um outro texto que a gente podia ler e uma hora estudar também, né? Que ele vai falar do choque do paradigma dominante e do paradigma emergente. Os paradigmas dominantes, eles estão aí, né? Eles nos circundam e a gente não visualiza eles. E a obra é uma obra que ela enceta isso, né? Ela sinaliza isso. Ela justamente vai mostrar como somos coordenados por paradigmas, por compromissos políticos, históricos de um determinado momento. E eles fazem parte da nossa estrutura. A obra quer justamente mostrar, né, de que em toda revolução científica, em toda mudança paradigmática, existe uma estrutura comum. Tá? E aí todo o esforço que ele vai fazer para isso. Tem uma outra obra, que foi, cadê? Dele também, que são vários ensaios, né, e com entrevistas dele, que é essa daqui, ó, que também pode ser lida junto com essa que vocês estão trabalhando, que é O Caminho desde a Estrutura, do Thomas Kuhn, Ensaios Filosóficos, 1970-1993, que tem, inclusive, uma entrevista autobiográfica dele aqui, que reúne, passado um tempo dessa obra aí que a gente está examinando, né, enfim, as ideias dele, a construção dele. Tá. O que isso tem a ver aqui, né? A gente está num projeto de beta perpétuo, e vocês vão colocando no chat, daqui a pouco eu vou jogar a palavra para vocês. O que isso tudo tem a ver com o direito e para que a gente está estudando isso? Mas nós somos um grupo de pesquisa que se debruça sobre temáticas da jurisdição. O nosso objeto, assim, né, objeto, é ruim essa palavra, mas o nosso lugar, né, o nosso palco é a jurisdição. Nós somos juristas, gostamos de conversar com outras áreas, por isso que elas são sempre muito bem-vindas, mas o nosso lugar de fala é o direito, né? Nosso lugar de fala é o direito, do jurista. Nossa intenção, nosso esforço todo está voltado para compreender a jurisdição e tudo que circunda ela, aqui nesse grupo. Tá? Nos chamam muito a atenção, sobretudo, as decisões judiciais. Nos chamam muito a atenção o modus operandi da legislação, né? Como que a gente legisla, como que a gente decide, como que as políticas públicas são estabelecidas. Bom, não adianta de nada a gente ficar fazendo esse esforço se a gente não consegue identificar o paradigma que está por trás de uma determinada legislação, de uma determinada reforma legislativa, tá? O que está por trás de uma determinada decisão judicial e o que ela sinaliza.
Por que a gente sempre refere, nos nossos encontros, nas discussões, nas aulas também, quando a gente está trabalhando decisão judicial, por que a gente sempre refere, presta atenção no voto vencido? Não raro, um voto vencido numa decisão colegiada, ela sinaliza um paradigma emergente. Um paradigma que está sendo construído. E aqui, de novo, né, o que o Matheus falou ali, não é certo, nem errado, não existe isso, né? Ele sinaliza para onde as coisas podem ir, né? E aí a gente vai tomar uma decisão, só que aí o esforço é, essa decisão enquanto sociedade, né? Ela é fundada num paradigma. Então, a gente está olhando para as mudanças paradigmáticas a partir de qual paradigma? De qual modelo de pensamento? Porque a gente não consegue se despir deles. A gente não consegue. Eu posso identificar o meu paradigma dominante e permanecer com ele, mas identificar que ele me veste, né? Que ele me contamina ou que ele me dá o suporte. Tá? Então, acho que fazer essas abordagens a partir dessa obra, e eu acho que ela diz da gente, né? A Bruna falou ali, quando ela falou, isso tem a ver com o meu TCC, acho que a Letícia apontou ali também, isso tem muito a ver com o meu TCC também. Porque quando a gente está se debruçando sobre uma pesquisa, né, a gente também está olhando essa pesquisa a partir de um determinado modelo de pensamento, a partir de um determinado paradigma. E é importante estabelecer isso, né? Ou pelo menos identificar isso. Eu anotei alguma outra coisa aqui. Alguém falou sobre o erro, e aí eu me lembrei do erro de previsão, né? Bom, lá a gente faz discussões de jurisdição e humanidades, por isso a psicanálise nos importa aqui também, né? A neuropsicanálise nos importa também. Tá? Tem um programa que a gente gravou no Direito e Literatura, aquele programa que na época era da TV Justiça, é um programa em parceria da Unicinos com a TV Justiça, né? Tem um programa que a gente gravou lá e tá no... Agora já não lembro se tá no meu canal do YouTube ou no canal do YouTube do Fronesis, já não lembro mais. Tá? Que a gente organizou no ano passado, que é sobre o erro. Tá? Em que se discute os principais erros do judiciário, de decisões históricas. Né? Como que aconteceram aqueles erros, né? E o que eles representam. Quando a gente está aqui pensando na estrutura das revoluções científicas, a gente também tem uma compreensão importante sobre o erro, ou sobre a previsão do erro, quando a gente consegue prever erros, tá? E como a gente trata os erros, seja, né, desses erros aqui, como é que a gente vai falar do erro sem falar de erro, né? No sentido de um fenômeno, tá, que funciona mais ou menos como, sabe o gato preto lá dentro da Matrix? Vocês viram Matrix? A hora que aquele gato se repete, o erro da Matrix. Tá? É um erro de previsão, ou seja, aquilo não era para estar lá e estava. Tá? Aquela decisão não era para ter sido proferida e foi. Tá? E ela rompeu com um determinado modelo de pensamento. Tá? E aí o erro aqui pode ser, né, uma decisão de má fé, pode ser um erro inconsciente, pode ser algo que a gente detectou depois. Né? Esse erro da Matrix, aquela falha, né? A falha de julgamento. Tá? O que aquilo significa na estrutura do paradigma? O que ela significa? Isso é para a gente pensar, tá? O que um erro de uma decisão judicial significa? O que uma mudança legislativa significa? Tá? Então, não é exatamente para a gente tomar aquela posição linear, porque a gente está partindo aqui da hermenêutica, de matriz gadameriana, heideggeriana, a gente está partindo da fenomenologia, a gente está estudando uma obra dentro de uma perspectiva estruturalista, pós-estruturalista. Tá? Então, a gente não quer assumir uma posição linear, contra ou a favor, certo ou errado, porque as coisas não são, em si, certas ou erradas. Tá? Em si, nós não podemos ser a favor ou contra. Bom, se bem que em algumas coisas, talvez. Né? Mas, enfim, só para que a gente possa compreender os fenômenos, o que eles significam.
para a estrutura paradigmática, para a nossa estrutura paradigmática, ou para a mudança paradigmática. E aí, enquanto juristas, voltar para o nosso lugar de fala, a gente toma as decisões, que não sabemos se elas são em si boas ou ruins, até serem tomadas, tá? Ou até gerarem resultados. Tá? Querem falar, querem discutir mais alguma coisa, querem sugerir, tá? A ideia é que isso é um beta perpétuo, é que a gente fique sempre em experimento, né? Em rotação, problematizando as questões, tentando sentar elas, né, naquilo que a gente está pesquisando. Eu imagino que vocês aqui estão todos ou pensando numa pesquisa a ser construída, ou construindo já a pesquisa, ou já tendo construído ela pensando em desdobramentos. Tá? E aí, as discussões aqui podem, devem, elas são pensadas para isso, ecoar aí nas pesquisas de vocês. Tá? Por exemplo, eu estou pesquisando lá sobre processo, né? Se vocês pegarem lá, né, o texto, aquele livro do professor Pedron, do Gerli Nunes, em que eles vão, né, justamente contar a história do processo a partir dos paradigmas de Estado. Isso está intimamente conectado com a estrutura das revoluções científicas. Cada modelo, né, paradigmático de Estado ecoou, reverberou, ressoou de alguma forma nas legislações processuais, de alguma forma nas decisões judiciais. Então, e aí o que a gente falou, o Jean e a Daniela na aula, né, no final de semana retrasado, né, citando o Mirjan Damasca, toda vez que a gente quer pensar, né, em mudanças processuais, jurisdicionais, não adianta olhar para o processo, olhar para a jurisdição. Eu preciso olhar para o Estado. A depender do modelo paradigmático do Estado, é o processo que eu tenho. E se eu quero um outro modelo jurisdicional, por exemplo, a gente está aqui caminhando, está trabalhando para um modelo jurisdicional democrático, cooperativo, colaborativo. Tá? Não adianta ficar olhando para o processo e mudar a regra de processo. Criando software, Joel, criando, né, novas tecnologias, pensando na virada tecnológica, se antes eu não olho lá para o Estado, se eu não tenho como teto hermenêutico a Constituição. Aliás, não adianta nem eu olhar para a Constituição se eu não sei o paradigma desta Constituição. E o paradigma dessa Constituição, pelo menos aquele que a gente convencionou enquanto sociedade, aquele que fez parte do pacto social, do nosso atual pacto social da modernidade, é o paradigma de um Estado democrático de direito, que desejamos ser, que ainda estamos construindo, mas não somos completamente. Deixa eu ver que a Silvana ergueu a mão. Pode falar, Silvana. E eu vou ler aqui, acho que a Bianca também fez algum comentário. Disse que precisava sair. Quem precisa sair, pessoal, fica à vontade, tá? Eu agradeço a presença aqui, só não esqueçam de registrar a presença ali na lista. Vou copiar de novo aqui. Diga, Silvana. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui novamente com esse grande diálogo e começando a entender e parabéns ao grupo, né, pelas colocações. E eu gostaria de refletir o seguinte aspecto, professora Ângela. Estaremos sempre nesse processo de construção do conhecimento, presos a paradigmas? Sejam eles emergentes ou dominantes? Estaremos sempre calcados com esse norte de sermos paradigmáticos, como você tão bem expressou? Aí, Silvana largou, deixou quicando aí uma pergunta para a gente pensar. Tá? E aí, quem ousa responder? Lembrando que a gente está fechando o encontro da manhã, é bom a gente sair daqui com perguntas e não com respostas, para que os paradigmas possam ir sendo, né, erodidos. Quem mais quer falar? Ao meu ver, é uma questão mais filosófica, essa questão da Silvana, porque eu acho que sem uma teoria de tudo não tem como a gente acabar com os paradigmas. Acho que uma questão que a gente consegue ver muito bem
na física, talvez, para mim fica muito claro, assim, eu gosto muito de física também, e para mim foi muito boa a leitura do livro. A gente tem hoje, por exemplo, a questão da mecânica quântica versus a relatividade geral. São duas teorias físicas que elas não conversam entre si, e é o grande problema da física hoje. Então a gente tem dois paradigmas, os dois são dominantes nas suas respectivas áreas, seja para grandes corpos ou para pequenos corpos, mas eles não conversam. E no direito, professora, eu fui buscar, eu lembrei de onde é que eu tive o primeiro contato com essa questão de paradigma, que eu lembro, foi uma aula com a professora Jânia, no Teoria Geral do Processo. Ela nos passou o livro Processo e Ideologia. Eu tenho cópia dele aqui, do professor Ovídio. Eu lembro que a gente discutiu isso, mas no início da graduação, realmente, eu ainda não estava... Eu realmente não consegui absorver todo o conteúdo, assim, mas até quero retornar aqui para dar uma olhadinha depois. Eu quero falar também, professor, assim, ó, eu tô com vontade de falar alguma coisa que na verdade a gente pega alguns lances, né? E a gente fica, depois a gente talvez consiga dissertar sobre o que a gente realmente quer falar. Mas esses dias eu vi uma postagem até de uma colega que era nossa aqui do Frônesis, que ela postou que existia um despacho de um processo dela lá, que estava assinado pela estagiária. E o pedido do despacho era absurdo. Era uma comprovação por trabalho, né? Envolvia direito do trabalho, provavelmente. E no despacho pedia algo que comprovasse o trabalho que não fosse a CTPS. E estava assinado pela estagiária. Então, na verdade, a gente falando em paradigmas, eu estava com vontade de falar isso que eu estou falando, né? Eu acho que tem a ver, sim, só que eu não consigo formular o meu pensamento. Mas eu acho que é isso, né, que a gente tem que largar pílulas aqui, depois a gente vai refletindo sobre. Mas era isso. Joia, Leonardo. É isso aí. Tem que ver de que paradigma cada um de nós está. Algumas coisas são erros errados, né? São falhas da Matrix absurdas, né? O Joel lembrou do texto do Ovídio, né? Processo e Ideologia. O professor Ovídio sempre foi aquele que trabalhou o processo sob uma perspectiva filosófica, né? E ele vai usar muito, muito, muito essa compreensão do Thomas Kuhn. Na verdade, eu cheguei a Thomas Kuhn por provocação do próprio Ovídio Batista no processo de orientação, que ele me levou para essa perspectiva do Thomas Kuhn. E o professor Ovídio Batista, ele vai nominar o paradigma dominante da jurisdição, e do direito como um todo. Ele vai apontar que é o racionalismo, esse paradigma dominante, E é contra ele, né? Ele seria o nosso inimigo hoje, para que a gente pudesse superar e mudar de paradigma e construir um Estado democrático de direito que reverberasse dentro do processo. A gente teria que romper com o racionalismo, ou seja, com uma perspectiva decisória indutiva, uma perspectiva decisória dedutiva, muito mais próxima das ciências exatas, pré-virada linguística, do que propriamente do direito, que é uma ciência da compreensão, e enquanto ciência da compreensão, tem que se colocar permeada, a hermenêutica filosófica, as humanidades, a uma perspectiva fenomenológica. Então, por isso que o processo de ideologia é uma versão, do Thomas Kuhn bem aplicada no direito. Uma série de textos, eu recomendo bem a leitura ali. Talvez, Joel, voltando naquele texto agora, depois de ler o Thomas Kuhn, ele tenha totalmente um outro sentido. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. O pessoal já está precisando sair, mas eu fico bem feliz que a gente está aqui com essa sala cheia num sábado de manhã. Deixa eu ver a Sara. Miriam, minha dupla na apresentação, me lembrou que ontem, a semana será... é verdade. Verdade, eu também não tinha... Quando a gente marcou a data da semana que vem, eu esqueci completamente que seria feriado. Então, olha só. Vamos organizar agora a casa, tá? A gente encerrou a atividade de hoje. Tá ali a lista de chamada. A gente vai continuar
né, discutindo essa obra e tendo insights aqui para as nossas discussões. Né? O próprio Thomas Kuhn pode ser, né, um autor com uma perspectiva teórica, um referencial teórico para vocês aplicarem nas pesquisas de vocês, no olhar de vocês, na condição de vocês no mundo, né? Mas a gente vai continuar em aberto discutindo ele. O que a gente precisa alterar aqui? Os nossos encontros. Dia 18, é no meio do feriado, eu imagino que, enfim, não seja um bom momento para a gente fazer um encontro daí, talvez o pessoal esteja em trânsito, viajando, ou enfim, desconectando, e a gente precisa da desconexão, né? No dia 25, eu tenho aula, né? Tá aí o Jean, a Daniela, a gente vai estar lá fazendo uma aula presencial, talvez discutindo um pouco disso aqui também. Então, eu vou sugerir que a gente possa se encontrar, nosso próximo encontro, no dia 2 de julho. Certo? Dia 2 de julho, tá? A princípio, a gente mantém o mesmo link, tá? No mesmo horário, tá? Com a mesma obra, e aí continuando com ela, tá? Eu vou enviar, para quem não recebeu ainda, né, o texto. Então, eu tenho os e-mails de vocês ali, vocês já preencheram a lista de presença de hoje, e aí a gente encaminha o texto para aqueles que não têm ele, não conseguiram acessar. Certo? Gente, então, agradeço imensamente o tempo de vocês aqui neste espaço. Eu espero sinceramente que isso tenha provocado algumas bugadas aí na programação de vocês, né? Que vocês consigam uma nova versão e que vocês vão se reconstruindo, de vez em quando dando uma curto-circuitada, que eu acho que ela é importante também, e aplicando isso, né? Ensaiando isso, realmente na forma como vocês leem o mundo, né? E claro, aqui na condição de estudantes, pesquisadores, pesquisadoras no direito, que vocês também possam, né, olhar o direito dessa forma, tá? Cumprimento especialmente aí os apresentadores de hoje, dessa versão beta. A gente espera que no futuro bem próximo a gente possa reorganizar também esse grupo, pensar em outros formatos para ele. A sessão está gravada, depois eu vou disponibilizar ela para vocês, para aqueles que eventualmente perderam alguma parte, quiserem recuperar, voltar, né? Aí ela vai ficar aberta, disponível para todos, tá bem? Quem eventualmente não puder participar no dia 2, tudo bem, tranquilo, né? A gente grava, também pode assistir depois. Essa coisa só do gravar e assistir depois, eu sei que não funciona, né? Mas enfim, eventualmente, se alguém quiser assistir depois, eu sempre acho que ninguém assiste depois, né? Porque a gente né, acaba que a gente valoriza mais aquilo que está acontecendo do que aquilo que já aconteceu, né? De toda sorte. É isso por hoje, gente. Um bom sábado aí para todos. Um bom final de semana. Deixa eu ler a nominata aqui. Alessandra, Brenda, Camila, Daniela, Gabriela, Helena, Jean, Joel, Leonardo, Letícia, Lucas, Luísa, Maíra, Mariana, Matheus, Rafael, Renata, Sara, Silvana. Já que nem todos puderam ocupar o espaço com a voz, fica o registro aqui do nome dos presentes. Gente, bom sábado aí para vocês. Cuidem-se. Boas revoluções científicas aí para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Credo.